Boa noite a todos. Vamos continuar com o estudo do livro Nosso Lar. Hoje cabe-me apresentar o capítulo 36. Eu irei fazer a leitura, vocês poderão acompanhar pelo projetor e depois darei algumas explicações sobre o mesmo. O sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos e exigindo cuidado, perturbados, reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me senti integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele, contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bónus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois, nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar. Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De facto, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado num pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pôde enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza. Extasiado, embora com as magnificências da paisagem, parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento abraçava a minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido, então por ela, a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a derreter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se, dessa maneira, sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa após dirigir-me sagrados incentivos espirituais. Minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado. No teu primeiro dia de serviço útil, como vês, meu filho, o trabalho é tónico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra,
demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar da compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. A fisionomia da minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de novas energias, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo, jamais esqueças de dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço. Sublime embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem, em todas as nossas colónias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, olvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu Pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam a voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colónias espirituais, a remuneração de serviço do bónus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bónus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior pode haver muitos erros da nossa personalidade falível. Considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra, mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida. Assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe, por algum tempo, na terra e noutros mundos, todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo o pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus, também, meu filho, é administrador vigilante
e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo o valor de tempo interessa à personalidade eterna naquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente, qual o menino que adormece após a lição. Perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de e penso que está terminado. Ora bem, após esta leitura, esta leitura levanta-nos 5 questões. Uma, o incentivo da mãe e dos amigos ao trabalho. A segunda, que é a travessia de dimensões espirituais e o desdobramento no além. A terceira, há mais alegria em dar do que em receber. A quarta, não nos envergonhamos do trabalho que nos é atribuído. E a quinta, que só Deus confere real valor da hora trabalhada. Em relação à primeira, que é o incentivo do trabalho, o objetivo essencial do Espiritismo, e muitos de nós já estamos a estudar o Espiritismo há algum tempo, dizia que o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e ao seu progresso intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se a nossa crença não nos faz dar sequer um passo na senda do progresso. É não nos tornarmos melhor dando ao próximo. Eu vou deixar a questão do desdobramento para o fim e vou avançar para o terceiro ponto, que é há mais alegria em dar do que em receber. E vou passar aqui, vou citar Francisco de Assis. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nem sempre colhemos os frutos que plantamos numa só reencarnação. Se pensarmos assim, é sinal ainda do nosso atraso de inferioridade moral. Aqui posso exemplificar, se hoje metermos um feijãozinho com um bocadinho de algodão úmido num frasquinho, o feijão não nos germina logo, vai demorar bastante tempo até o podermos tirar do frasquinho para o voltar a plantar na terra. Quando dermos algo do que temos e não do que nos é supérfluo, quando estendermos os braços e abrirmos as mãos para cooperar e não para recolher, amar de verdade sob todos os aspectos, não importa como nem a quem, é talvez esta a senha para entrarmos neste mundo tão misterioso que é o mundo dos sentimentos do homem. A quarta, que é não nos envergonharmos de todo o tipo de trabalho. Todo o trabalho é nobre quando é exercido com nobreza. Não há razão nenhuma para nos envergonharmos das atividades que exercermos, sejam elas quais forem. André Luiz sentia um profundo prazer em participar de trabalhos simples que lhe traziam um enorme conforto ao espírito. Ele, homem médico, fino e requintado, competente, mas orgulhoso, transformando-se num ser amoroso, compreensivo e muito mais consciente. E tudo isto só foi possível, primeiro, por despertar, depois pela consciencialização e, finalmente, pelo trabalho.
Vou terminar, que só Deus reconhece o real valor da nossa hora, com a afirmação que a mãe de André Luiz na leitura nos faz, quando ela diz: o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Na altura, naturalmente, que para nós estarmos ainda é uma percepção muito difícil, pois vivemos num mundo material. Nossos conceitos estão revestidos pela materialidade. Nossas necessidades são materiais e damos muito pouca atenção às necessidades espirituais. Muitas vezes procuramos, quando a dor nos atormenta, é que vamos bater àquela porta a pedir ajuda. Sabemos o que devemos fazer, mas ainda não o fazemos porque temos medo. Não desenvolvemos ainda adequadamente a nossa fé, mas de verdade, esse medo não se justifica porque temos nas mãos o melhor instrumento e melhor ferramenta para suportarmos tudo isto, que é o Evangelho de Jesus. Em relação ao desdobramento, aqui volto um bocadinho atrás, em relação ao desdobramento levanta-se a questão: como pode o espírito emancipar-se do próprio perispírito deixando-o no leito? E aqui eu fui pesquisar um bocadinho e cheguei a uma conclusão na pesquisa, que nós somos formados por 5 camadas. Eu vou referir 3 e depois somos formados por espírito, perispírito e corpo. Só que o perispírito é formado por três camadas, que é o corpo mental, o corpo espiritual e o duplo etérico. O espírito é o que nós somos. O corpo mental é o espírito e a materialidade que é indestrutível. O corpo espiritual é a vestimenta do espírito no plano espiritual. Também é material, embora muito mais subtil que o corpo físico. Sua formação depende do nível evolutivo do espírito. O duplo etérico é o campo entre o corpo físico e que se dissolve após a morte. O corpo físico é a nossa vestimenta grosseira e é temporária, mas que nos permite viver na Terra. Quando há desdobramento durante o sono físico, há um desligamento entre o espírito, o corpo mental e o corpo espiritual, e o duplo etérico e o corpo físico. Aqui há um desligamento, mas as conexões mantêm-se, porque haver desligamento total, isto implicaria a morte. Portanto, as conexões mantêm-se. Enquanto o espírito, o corpo mental e o corpo espiritual se distanciam em busca de seus objetivos, aqui podem ser ou podem não ser elevados. O duplo etérico e o corpo físico ficam em repouso. E sabemos que um ser desencarnado não possui corpo duplo etérico nem corpo físico. Então, como é que André Luiz se consegue desdobrar no sono? E aqui vamos lembrar do que Allan Kardec nos diz sobre a densidade do perispírito no livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 4, item 74 e a questão 12ª. Ele faz esta pergunta aos espíritos: compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se, uma vez estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo se quisessem. A resposta dos espíritos é esta: os espíritos superiores têm a força moral como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se nos diz que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores. E depois há uma notazinha de Allan Kardec. A densidade do perispírito varia de acordo com o estado dos mundos. Também varia no mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo, nos é moralmente adiantado e mais subtil, e aproxima-se da dos espíritos elevados
Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz com que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Isto aconteceu com André Luís. Por isso é que há o tal desdobramento que ele ainda estava muito ligado à Terra. Estes pensam e agem como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Pela mesma razão é que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos de inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados como faz um carregador. A matéria, e de certa maneira menos compacta, atuemos resistentes os órgãos. Há menos fluido nervoso. Claro, se uma pessoa se dedica ao estudo e o outro se dedica à prática física, é claro que o que se dedica à prática física tem muito mais fluido nervoso, está muito mais apto a levantar os pesos. E é para o homem, como a sua marca densidade corresponde menor inferioridade espiritual. Essa densidade substitui no espírito a força muscular. Isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações um poder maior do que os que dispõem de uma natureza mais etérea. Querendo um espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas, chama para executá-los um espírito do ofício. O desdobramento de André Luís devemos também entender como merecimento da mãe, pois foi ela que solicitou que o filho fosse ao encontro dela. E Jesus permitiu que isso acontecesse e os espíritos superiores. A mãe solicitou em oração, satisfeita com o trabalho desenvolvido pelo André na colónia. E vou terminar citando Chico Xavier, através de André Luís, na Agenda Cristã. Aprendemos que o milagre da perfeição é obra de esforço, conhecimento, disciplina, elevação, serviço e aprimoramento no tempo do próprio eu. Obrigado por me terem escutado. Muita paz para todos.